Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Meningi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2015, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. E agora a gente vai para a questão 105, né? A questão 105 ela é bem interessante, olha só, ela traz a fonte aí do site exameabril.com.br, né? Fevereiro de 2012 adaptado. E é bem interessante, ela traz aí em relação à rede social, né? Aqui no caso, olha só. Rede social pode prever desempenho profissional, diz pesquisa. Olha só, o texto descreve o seguinte. Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com os resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, equipe de pesquisadores, aqui no caso né, da Illinois University of Evansville e Auburn University, pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Após checar fotos, postagens, número de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões dos grupos foram comparadas com a análise de desempenho feita pelos chefes dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Beleza, aí a pergunta descreve o seguinte, olha só. As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite o quê, né? Olha só. A. Identificar a capacidade física atribuída ao candidato. B. Certificar a competência profissional do candidato. C. Controlar o comportamento virtual e real do candidato. D. Avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato ou era ferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. Pause o vídeo e tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo aqui, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, né, se vocês marcaram aqui, deixa eu voltar aqui, isso. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai se tratar aí de avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Porque se a gente for analisar o texto, né, ele descreve sobre as pesquisas aí que vão apontar aí entre as características pessoais dos usuários das redes sociais e seus comportamentos no ambiente de trabalho. Reparem o texto, né, das pesquisas feitas pelas universidades, olha só. O desempenho do candidato aqui profissional, olha só. E até um alerta, né? Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. Um conselho repetido, né? Exaustão por consultores da carreira por aí, né? Olha só, uma análise que eles vão fazer, olha só, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever aí, né, em relação a essas pesquisas, o desempenho profissional de um candidato aí a uma oportunidade de emprego, né? Então, até um alerta em relação aos perfis nas redes sociais, né? Foi avaliado aí pelas universidades aí, em relação a um professor na universidade que pediu, né? Olha só, 2 alunos para analisar os perfis de um grupo de universitários sobre as fotos, postagens, né? Olha só, itens como consciência, afabilidade, extroversão. Então, você pode analisar todo o perfil aí através das redes sociais, todo o perfil aí do candidato de uma pessoa, né? Olha só, a partir de dados das redes sociais e comportamento dos universitários nos ambientes. Então, o texto ele quer descrever para a gente o seguinte:
um alerta também em relação às redes sociais, né, o que se posta e como é possível avaliar o desempenho de um candidato que vai concorrer, por exemplo, uma vaga, que no caso, o perfil desse candidato através das redes sociais. Então, olha só, essa aqui é a alerta do texto. E por que que no caso vai ser a letra D, né? Olha a pergunta. Segundo o texto, ou seja, né, no mundo do trabalho, esse conhecimento vai permitir o quê? O texto vai descrever para a gente em relação aí à análise de perfis das redes sociais, né? Por isso aqui que vai ser a letra D, olha só. O texto aí, no caso, né, as redes sociais aqui vão permitir avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato através das redes sociais. E isso sim é possível, né? O texto até faz um alerta aqui em relação às redes sociais, ao uso das redes sociais aí, que pode comprometer também, por que não, o candidato em relação a uma vaga de emprego. Vale lembrar, né, que tudo que você posta, né, não, você vai ser avaliado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. É esse o objetivo da questão, é isso que ela quer alertar e informar aí também, beleza? Olha só, aqui no caso, por que é a letra D, né? Através dessas pesquisas, né? Olha só, vai se permitir avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Por que não são as outras? Olha só, o texto até mesmo, a pergunta vai descrever para a gente o seguinte, né? As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Então, tá aí um alerta também. Olha só, por que não são as outras, né? Ele quer saber, segundo o texto, esse conhecimento aí em relação ao texto. Então, essa questão você teria que ler o texto e entender também, né? Interpretar aqui, no caso, sobre o que ele está falando, que informação ele quer passar. Olha só, identificar a capacidade física atribuída ao candidato. Sim, aqui no caso, em redes sociais você pode ver foto das pessoas, mas muitas pessoas também podem não colocar fotos. Então, aqui não quer dizer nada em relação aí à capacidade física. Não é esse o objetivo que a questão vem trazer para a gente, né? Ela vem trazer em relação a uma avaliação. Então, não é a capacidade física, até porque não é possível avaliar uma capacidade física somente aí por fotos em relação à rede social. Então, aqui já você não poderia marcar aí a letra A. Olha só por que não são as outras. Certificar a competência profissional do candidato, mesma coisa. Apesar de você conseguir fazer uma análise em relação, né, ao que a pessoa posta, aqui no caso em redes sociais, em relação ao texto, não é a competência profissional aqui no caso que a gente vai conseguir aqui no caso, né, que a questão vem descrever pra gente. Não é isso que a questão quer dizer que ela vem descrever, tá certo? Olha só a letra D, né? Olha só a letra C. Controlar o comportamento virtual e real do candidato. Aqui no caso você poderia ficar em dúvida, né, em relação ao comportamento real e virtual. Você poderia fazer uma análise em relação às redes sociais, aos perfis? Sim, mas aqui no caso não é esse o objetivo de controlar, e sim avaliar. Reparem a diferença da C e da D, né? Aqui no caso, em relação à questão, ao texto, então cuidado para vocês não confundirem. Ele não quer controlar, pelo contrário, ele quer fazer uma análise. Qual palavra aí encaixa a análise? Exatamente essa, avaliar informações pessoais, comportamentais sobre o candidato. Então, não é só controlar, aqui no caso, não é controlar o comportamento virtual e real do candidato, e sim avaliar essas informações, né? Não é controle, é uma análise, uma avaliação. Por isso, reparem a diferença das palavras. Por isso, aqui no caso, que vai ser a letra D. Ele quer avaliar as informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Tem como avaliar o comportamento nas redes sociais? Sim, tem como, né? As coisas aí que são postadas exatamente pelo candidato. Então, é uma avaliação, tá certo? Não é controle. Aqui ficou estranho a questão de controle, por isso que não é a letra C. É uma avaliação. Reparem que as palavras estão diferentes. Se trata de avaliar. Olha só, aferir a capacidade intelectual do candidato na resolução de problemas. Mesma coisa,
não é aí aferir a capacidade em relação à resolução de problemas, até porque pela rede social aqui no caso não tem como saber aqui no caso em relação a situações e resoluções de problemas. Algo fica um pouco restrito, mas pode sim, aqui no caso, é possível sim avaliar as informações pessoais dos candidatos, sim, né, através do que eles postam e principalmente do comportamento. Por isso aqui no caso que a resposta certa vai ser a letra D. Vai ser uma avaliação em relação às informações pessoais aqui no caso e comportamentais, né, sobre o que o candidato posta, né, em relação ao comportamento. Então, sim, aqui no caso, quem marcou a letra D acertou, beleza? Então, cuidado, é até um alerta, né, gente, o que postamos aí nas redes sociais, tá bom? É só um alerta para todos aí, beleza? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. Curtam, compartilhem, se inscrevam e bons estudos para vocês. E até as próximas questões de linguagens. Até mais!